Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, falando daqui de Belo Horizonte, Ministério Minuto com Deus. E mais uma vez, pela permissão, pela misericórdia de Deus, vamos cultuar ao Senhor aqui, mesmo à distância, por causa da pandemia. Deus nos permite, pela tecnologia, estarmos junto com os irmãos aí. E ainda que não estivéssemos na pandemia, a nossa transmissão online ela vai continuar da mesma maneira, porque nós temos a consciência de que muitas pessoas em vários lugares do Brasil e do mundo acompanham esses cultos, essas transmissões. Então, mesmo após a pandemia, mesmo quando tudo estiver normalizado, eu espero que seja em breve, nós vamos continuar aqui transmitindo os nossos cultos, transmitindo a palavra do Senhor. Amém? Eu sempre deixo um convite no início da transmissão para você que ainda não é inscrito no canal, para que você se inscreva. Se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode se tornar membro também do canal. E na descrição do vídeo tem outras formas de nos apoiar, temos o Apoia-se, temos uma conta jurídica, temos Pix, entre várias outras coisas. E eu sempre estou sugerindo aqui para as pessoas que nos acompanham a aquisição desse livro aqui, olha, que é o Recomece a Viver. Esse livro contém 365 mensagens, foi escrito por mim e pelo Gabriel Oliveira, meu filho, antes da pandemia, e tem ajudado muitas pessoas a terem um momento de fé, um momento de esperança, um momento de conforto. São mensagens extraídas da palavra de Deus, né, e reflexões breves. Você leva 3 minutos para ler uma reflexão diária, que é uma página desse livro. E aí você tem a sua mente renovada, você tem a sua fé fortalecida, o seu espírito se torna cada dia mais inabalável diante de tantas coisas. Então, é uma dica aqui para você que ainda não adquiriu, recomece a viver, tanto para você como para alguém que você queira presentear. O link vai estar aqui também na descrição deste vídeo. Eu quero também hoje cumprimentar todas as mães por esse dia 9 de maio, segundo domingo de maio, tradicionalmente se comemora o Dia das Mães. E eu sei que muitas pessoas hoje, né, em função do distanciamento, do isolamento, foram impedidas de estarem próximas à sua mãe, mas eu sei que o carinho é o mesmo, a saudade, e eu deixo um abraço aqui a todas essas mães maravilhosas. E para fazer uma breve homenagem aqui, eu vou recitar um texto que eu escrevi, baseado no livro de João, naquela passagem quando Jesus estava sendo crucificado, e Jesus então diz para João: eis aí a tua mãe. Eu quero pegar esse texto, tomar como base esse texto e dizer algumas palavras aqui para todas as mães que nos assistem. E gostaria que você acompanhasse. João capítulo 19, do verso 26 ao verso 27, está escrito: quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Quando Jesus estava na cruz, enfrentando o pior momento da sua vida, é maravilhoso perceber que ele se preocupou com a sua mãe. Maria já era viúva, portanto, quem deveria cuidar dela era o filho mais velho, que era Jesus. Mas ele estava cumprindo a sua missão de salvar a humanidade.
E ao ser crucificado, no momento em que viu sua mãe ali ao lado, talvez tenha passado um filme na sua mente. Isso não está na Bíblia, mas nós podemos conjecturar, pois é natural que alguém, no momento da morte, se lembre de toda a sua trajetória, se lembre do seu passado. Talvez Jesus tenha se lembrado do amor que recebeu, de quantas vezes ele chorou nos braços da sua mãe, de como foi criado e ensinado sobre as coisas da vida por aquela mulher. E movido por compaixão e pelo amor, naquele momento, ele passou ao seu irmão João a responsabilidade de acolher Maria, a partir daquele dia. Ao declarar as palavras, eis aí a sua mãe, Jesus demonstrava o cuidado que ele tinha com Maria. O discípulo amado, então, a leva para morar com ele em sua casa. Eu sei que hoje, por ser o Dia das Mães, é natural que nós exaltemos a elas pela sua dedicação, pelo seu amor, pelo cuidado que elas tiveram conosco. Tudo isso é louvável. Faça isso, não apenas hoje, mas todos os dias. Porém, sob uma ótica diferente, eu quero levar a você a refletir de forma contrária sobre a atenção, o carinho e o cuidado que eu e você, como filhos, devemos dar às nossas mães. Eu percebo, por exemplo, que muitas mães se sentem excluídas do universo digital em que o mundo se transformou. Algumas, até na medida do possível, tentam se adaptar a essa nova realidade, mas aquelas que têm pouca instrução, poucos recursos, não conseguem acompanhar tanta tecnologia, tantas mudanças, e de alguma maneira elas são privadas do convívio social, que antes não era através das redes, mas sim presencial. No momento em que uma pandemia mundial ameaça a todos nós, principalmente os mais idosos, essa palavra, eis aí a tua mãe, nos desafia a expressarmos e a retribuirmos com atitudes o amor que um dia nos foi dado, por meio daquelas que nos geraram, que nos amamentaram, que nos criaram. Algumas até com muitas limitações, mas mesmo assim dando o melhor de si. Se hoje você se tornou, você que está assistindo, se hoje você se tornou o homem ou a mulher que é, se há alguma virtude ou alguma dignidade no seu caráter, agradeça a sua mãe. Aos seus pais de forma geral, mas principalmente a sua mãe. A palavra de Deus para você nesse domingo é: aí está a sua mãe. Cuide dela, pois um dia ela se dedicou e cuidou de você. Um abraço a todas as mães que lutaram incansavelmente e ainda fazem de tudo para que seus filhos sejam homens e mulheres de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida e toda a sua descendência. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe todas as mães que estiverem nos assistindo, a sua mãe, onde ela estiver, que o Senhor possa cobrir de bênçãos essa mulher maravilhosa que te gerou, que te criou e que não mediu esforços para você se tornar essa pessoa que você é hoje. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar hoje uma passagem dos evangelhos, do Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao verso 35. Essa passagem acontece no domingo da ressurreição, depois que Jesus passou por todo aquele processo da cruz, depois que Jesus foi humilhado, foi chicoteado, foi julgado e condenado de forma injusta e foi crucificado. No terceiro dia, que era o domingo, ele ressuscitou.
E essa passagem acontece quando 2 discípulos estavam indo para um povoado próximo a Jerusalém chamado de Emaús. E nesse caminho Jesus se aproxima deles, mas eles não o reconhecem. Eu quero ler aqui com você o texto e eu quero extrair aqui algum aprendizado, algumas lições. Lições aprendidas no caminho de Emaús é o tema da mensagem de hoje. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 24. Obrigado a todos que nos acompanham nesse momento, que acompanham a nossa transmissão. Coloque o seu nome, coloque o lugar de onde você está falando. Não se esqueça de compartilhar o link desse vídeo com os seus grupos, com as pessoas que você ama, para que mais vidas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Obrigado a todos que ofertaram e que vão ofertar aqui no Superchat. Que Deus multiplique na sua vida de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor então. Eu vou fazer uma leitura e, à medida em que for lendo, eu vou comentando aquilo que Deus colocar no meu coração. Amém? Versículo 13, Lucas 24, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, era o domingo, 2 dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Os últimos acontecimentos tinham sido assim, bastante contundentes, né? Foram coisas assim tremendas que aconteceram. Jesus foi preso, foi crucificado, foi morto, foi sepultado. Então, os discípulos conversavam a respeito dessas coisas. Esse era o acontecimento mais recente que havia espantado, escandalizado a todos. Então, no caminho, eles conversavam a respeito dessas coisas. Versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Jesus se aproxima, Jesus não se identifica, ele só se aproxima e começa a caminhar com eles. Versículo 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles não reconheceram Jesus. Pensaram assim, tem uma pessoa nos acompanhando aqui, só isso. E continuaram conversando. Ele, Jesus, então, lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Vou parar um pouquinho aqui. Eles estavam tristes, eles estavam atônitos com o que havia acontecido com Jesus, e Jesus estava ao lado deles, mas eles não o reconheciam. A palavra diz no verso 16 que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Às vezes nós vamos nos encontrar tristes, andando por um caminho que não era o caminho para nós estarmos, porque eles deveriam estar em Jerusalém, eu vou falar disso daqui a pouco, mas estavam indo para Emaús, não era o lugar onde eles deveriam estar. Às vezes nós vamos estar tristes, andando por um caminho que não é o caminho que Deus designou para nós. Os nossos olhos serão impedidos de ver Jesus, porque nós olhamos mais para as circunstâncias, para os problemas, para tudo que está acontecendo à nossa volta do que para Cristo. Mas mesmo assim, Jesus continua caminhando ao nosso lado. Amém? É algo que eu queria deixar para você aqui, nesse primeiro momento. Não importa o que você esteja enfrentando na sua vida, não importa por qual
problema, por qual adversidade você esteja passando, Jesus continua ao seu lado. Ele continua caminhando ao seu lado. Pastor, mas eu não estou vendo. Sim, os discípulos não viam. Eles não o reconheceram, mas ele não saiu ali do lado. Ele estava com eles. Um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus prometeu aos discípulos que estaria com eles até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Então Jesus está conosco. No meio da sua dor, no meio da sua decepção, da sua tristeza, Jesus está com você, Jesus está ao seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 18. Um deles, um dos discípulos, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele, Jesus, lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Sabe o que Jesus fez aqui, irmãos? Jesus viu que aqueles homens não entenderam nada. Jesus falou assim: olha, como que vocês demoram a acreditar naquilo que os profetas falaram? Como vocês não acreditam nas promessas de Deus? E Jesus, então, desde os 5 primeiros livros do Pentateuco, desde o Moisés, passando pelos profetas, explicou para aqueles discípulos o que constava a respeito dele nas Escrituras. Jesus começou a falar do Gênesis até o profeta Malaquias, sobre a trajetória dele, mostrando para os discípulos que aquilo que havia acontecido com ele já estava previsto nas Escrituras, já tinha sido profetizado dentro da palavra de Deus. Ao se aproximarem do povoado, versículo 28 agora, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Jesus apertou o passo e foi andando na frente deles. Mas eles insistiram muito com ele: Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. Louvado seja o nome do Senhor. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Verso 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Verso 32. Perguntaram-se um ao outro: Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós
enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Irmãos, a história desses dois discípulos é uma das últimas histórias mencionadas no Evangelho de Lucas. Ela também é citada por Marcos, que fala de uma forma bem resumida sobre ela, em Marcos 16. A palavra Emaús, ela vem da expressão hebraica amat, que significa fonte de águas correntes. Emaús era uma cidadezinha, um povoado que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, de onde eles haviam saído. Então, o contexto eu já expliquei para você. Jesus tinha sido crucificado na sexta-feira, passaram-se 3 dias da sua morte, então ele ressuscitou no domingo e ele se encontrou com esses 2 homens que estavam no caminho, o caminho de Emaús. Eu quero, junto com você, extrair algumas lições aqui, lições aprendidas no caminho de Emaús. Você já fez uma caminhada muito longa? 11 quilômetros é um bom percurso, né? Para quem faz atividade física aí, para quem corre, faz uma caminhada, 11 quilômetros dá um bom tempo. Imagina você caminhando 11 quilômetros e conversando com Jesus. Só que aqueles homens não o reconheceram. Por quê? Eles estavam naquele momento tristes e eles estavam decepcionados. Então, a sua tristeza e a sua decepção os impedia de reconhecerem Jesus. E como isso se encaixa na nossa vida hoje? Quantas vezes as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas frustrações, tudo aquilo que nós enfrentamos nessa vida, nos impedem de reconhecer Jesus, nos impedem de experimentarmos o mover de Deus, o agir de Deus. Jesus está ao nosso lado, mas nós não reconhecemos a presença dele, porque os nossos olhos estão voltados para outras coisas, para aquilo que nos fere, para aquilo que nos magoa. Mas Jesus está ali ao nosso lado, querendo falar conosco, querendo se relacionar conosco, e nós não nos atentamos para isso. Eu quero falar sobre os motivos pelo qual aqueles homens estavam tristes e decepcionados. Na minha ótica aqui, depois de ter pesquisado algumas coisas a respeito desse texto, por que aqueles homens estavam naquele estado de desânimo, né, a ponto de não reconhecerem o Mestre? O que havia acontecido para que eles estivessem daquela forma? A primeira coisa, e eu até já mencionei aqui, eles estavam no caminho errado. Eles não deveriam estar indo para Emaús. O lugar onde os apóstolos se encontravam, se reuniam, era Jerusalém, mas eles saíram de Jerusalém e estavam no caminho errado. Eles deveriam ter permanecido ali em Jerusalém. Se você lê em Lucas 24, o verso 49, foi lá em Jerusalém que Jesus deu a seguinte mensagem para os discípulos: eu lhes envio a promessa de meu Pai. Jesus estava falando do Espírito Santo. Olha, eu envio a vocês o Espírito Santo. Lucas 24, verso 49. Mas fiquem na cidade, a cidade era Jerusalém, fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Jesus estava dizendo assim, olha, aqui em Jerusalém, aqui no lugar de adoração, é que vocês serão revestidos com o Espírito Santo.
Naquele momento ali, isso tinha a ver com um local geográfico. Mas hoje, isso fala para nós de estarmos na presença de Deus. O que Deus quer ministrar ao meu coração e ao seu coração é o seguinte: olha, não importa quais sejam as circunstâncias que você esteja passando, permaneça firme comigo, permaneça firme na minha presença, porque eu vou te dar o Espírito Santo e você vai conseguir vencer tudo aquilo que tem te incomodado, os seus desafios, os seus problemas. Você terá força para continuar rompendo. É isso que Deus está falando. Mas muitas vezes nós preferimos os atalhos, os caminhos errados, os caminhos que não edificam. Saímos do caminho que Deus estabeleceu para nós e passamos a traçar a nossa própria rota. É isso que os discípulos estavam fazendo aqui. Por isso que eles ficaram tristes, decepcionados e frustrados. Jerusalém significa lugar de paz. Jerusalém significa lugar de paz. E Emaús, fonte de águas quentes. Então, eles estavam trocando Jesus, que é a fonte de água viva, por uma outra fonte. Talvez você esteja fazendo isso. Talvez você esteja buscando refúgio, alento para as suas decepções, as suas frustrações, em qualquer outra coisa. Mas o que Deus manda dizer para você é que permaneça firme nele. Haverá um momento de refrigério, haverá o tempo em que Deus vai agir segundo a sua necessidade, né? E segundo a vontade do Pai. Eles estavam saindo do lugar de paz. Quando você abandona os caminhos de Deus, você perde a paz. Você pode conquistar muitas coisas, mas você perde a paz. Quantas pessoas hoje em dia, irmãos, têm tudo, mas não têm paz? Conquistaram muitas coisas, muitas coisas materiais, mas deitam à noite e não conseguem ter paz. Aí tem que tomar 1, 2, 3 remédios para dormir, porque não conseguem ter paz. Então essa é a primeira coisa que Deus manda dizer aqui para você. Não abandone o lugar onde você deveria estar. Aguarde o cumprimento da promessa. Fiquem aqui até que do alto vocês serão revestidos de poder. Não queira trilhar outro caminho, simplesmente porque você deixou de crer, porque você se decepcionou. Permaneça firme no caminho que Deus colocou você. Amém? A segunda coisa aqui, a segunda lição que eu aprendo no caminho de Emaús é que aqueles homens não conheciam Jesus. Engraçado, né? Porque eles andaram com Jesus aproximadamente 3 anos e meio, eles estiveram junto com Jesus, recebendo lições, ministrações do próprio Cristo, viram Jesus operar um monte de milagres, fazer um monte de coisas, viram Jesus pregar sermões maravilhosos. Mas quando Jesus se aproxima deles, eles não o reconhecem. O que aconteceu ali? Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós estamos envolvidos com a religião, mas não estamos envolvidos com Jesus. Estamos envolvidos com as atividades eclesiásticas, né? Com a programação da nossa igreja, da nossa instituição, mas não nos envolvemos com Jesus. Eu conheço pessoas que eram na igreja, eram líderes e ativos, e tudo que acontecia, a pessoa estava à frente, né? Não media esforços para fazer com que a programação acontecesse, mas no momento de dificuldade, no momento de decepção, ele abandonou tudo, inclusive Jesus. Inclusive Cristo, é porque ele não conhecia Jesus verdadeiramente. Às vezes a gente quer mascarar a nossa falta de espiritualidade com o ativismo. Porque nossa, aquela pessoa é uma bênção, né? Por quê? Não, porque está envolvido com tantas coisas na igreja.
Amém. Tem pessoas que são bênçãos sim, e se envolvem com muitas coisas, mas tem pessoas que querem se esconder atrás do mover. Sabe? Você entende o que eu estou falando? As pessoas sempre tem que ter um movimento, um congresso, um negócio para que ela se esconda ali atrás daquilo. Tem um pastor lá do seminário que dizia que tem igrejas que vivem de evento. Evento para lá, evento para cá, né? Nos dois sentidos da palavra. Evento e evento. Não tem uma coisa sólida. Não tem a intimidade de buscar a Deus lá no quarto secreto, lá no momento da oração. Aqueles homens, engraçado, eles viam Jesus como profeta, né? Mas não o viam como Messias, como Senhor, como Salvador. Na mente deles, Jesus fracassou. A verdade é essa. Eles estavam tristes e decepcionados porque achavam que Jesus fracassou. Morreu numa cruz. Cadê o libertador? Porque Jerusalém era oprimida pelos romanos. Então eles viam, aqueles homens, eles viam Jesus de uma forma errada. Eles viam Jesus como alguém que, sei lá, queria fundar um partido político e dar armas para o povo e vamos fazer a revolução. E não era isso, que Jesus não estava falando disso quando ele falou: conhecereis a verdade vos libertará. Não era esse tipo de libertação que ele estava se referindo. E aqueles homens, por causa da frustração, da decepção, não reconheceram Jesus. Não, o Jesus que eu achei que ia vingar foi morto numa cruz, acabou para nós. Esse era o sentimento deles. Você já acreditou muito numa coisa, apostou muito em alguma coisa, e aí quando você viu o negócio não deu certo, aí você ficou assim, decepcionado? Em qualquer aspecto, sabe? Em relacionamento. Pessoas, eu estou vendo um monte de gente decepcionada com igrejas. A pessoa deu a vida pela igreja. Organizava a sua agenda em função da igreja. Fez um curso na faculdade por causa da igreja. Escolheu a casa para morar porque era mais próximo da igreja. Aí depois descobriu que a igreja não era nada daquilo. Quando viu os bastidores da igreja, aquilo que a gente não vê no primeiro momento, se decepcionou, se frustrou e agora está aí, andando errante pelo caminho de Emaús. E Jesus do lado querendo falar com ela e ela não o reconhece mais. Amém, irmãos? É engraçado, né? Como a palavra de Deus ela é viva e ela nos conduz assim a um entendimento. Eu louvo a Deus por essa palavra, porque eu sei que eu estou falando para muitas pessoas que nesse momento de pandemia, de crise, estão pensando assim: puxa vida, o Jesus que eu achei que ia me proteger, não me protegeu, eu estou desempregado. O Jesus que eu achei que ia blindar a minha casa, não blindou, meu filho desviou, meu marido foi embora. Minha mãe morreu de Covid, o meu parente está entubado. Então, nós temos que reconhecer Jesus da maneira correta. Temos que reconhecer Ele da maneira correta. É engraçado que a Bíblia fala que Jó era um homem abençoado, né? Íntegro, reto, temente a Deus. Eu já falei isso aqui outras vezes, já mencionei isso aqui outras vezes. Mas só depois que ele passou por uma experiência de sofrimento, foi que ele disse, né, lá em Jó 42, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Na verdade, aquele Jó lá do capítulo 1 não conhecia o Senhor de verdade, não. Conhecia o Senhor só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Então, aqueles homens não conheciam Jesus. A incredulidade impediu que eles reconhecessem Jesus.
Eles não viam Jesus como um Salvador, como Messias, como Filho de Deus. Eles viam Jesus como um profeta. Como muita gente vê hoje. Ah, ele foi mais um profeta, foi um cara bacana que apareceu aí lá em Israel. Não, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus era Deus. E ele caminhou aqui entre nós. Então nós precisamos conhecê-lo da melhor maneira. Outra coisa é que aqueles homens, eles não reconheciam a si mesmos. Eles estavam ali com uma crise de identidade, vamos dizer assim. Quando eles respondem a Jesus sobre o que eles estavam conversando, eles mostram ali que além de não terem reconhecido Jesus, eles não conheciam a si mesmos. Por que você está falando isso, pastor? Porque eles disseram que Jesus foi crucificado pelos chefes dos sacerdotes e pelas autoridades. Ah, mas não foi não, pastor? Sim, foi pelas mãos deles, mas Jesus foi crucificado por causa dos nossos pecados. E eles não tinham entendido ainda, eles não tinham recebido ainda essa revelação. A história diz que quem crucificou Jesus foram os romanos, foram os chefes dos sacerdotes, as autoridades, mas espiritualmente, quando nós lemos a Bíblia e temos a revelação da palavra de Deus no nosso coração, nós sabemos que o que levou Jesus para a cruz foi o nosso pecado. Aqueles homens não conheciam a si mesmos. Nós temos que enxergar a nós mesmos. Temos que olhar para dentro de nós e nos ver como realmente somos, pecadores miseráveis que levaram Jesus para a cruz. Amém? Nós temos que reconhecer isso. Quem crucificou Jesus fomos nós. Quem levou Jesus para a cruz fomos nós. Outra coisa, aqueles homens estavam profundamente decepcionados. Eles depositaram a sua esperança em alguma coisa que Jesus não veio fazer. Olha, talvez esse tópico aqui possa jogar um balde de água fria em muita gente. Mas não é essa a minha intenção. O que eu quero dizer? Jesus tem poder para restaurar o seu casamento? Sim. Louvado seja Deus. Jesus tem poder para restaurar a sua saúde? Claro. Nada é impossível para Deus. Jesus tem poder para resgatar o seu filho que afastou da igreja, que está envolvido com um tanto de coisa que não deve? Sim. Jesus tem poder para abrir as portas de emprego novamente para você? Tem. Mas ele veio para fazer isso? Não. Ele não veio para isso. Ele veio para nos dar salvação. Você está orando pelo seu casamento? Continue orando. Continue buscando a Deus. Você está orando pelo seu filho? Continue orando. Continue clamando. Você está orando por uma porta de emprego? Continue fazendo isso. Mas lembre-se que Deus não é obrigado a fazer isso. Porque as coisas acontecem segundo a vontade do Senhor na nossa vida e não segundo a nossa vontade. Ele é um Deus que nos ama, que cuida de nós, que não nos abandona, que supre as nossas necessidades. Mas ele não veio para resolver os nossos problemas, não. Jesus não veio para resolver os nossos problemas. Se alguém tem pregado para você um evangelho que diz assim, vem para Jesus que seus problemas serão todos resolvidos, isso é mentira, irmão. Isso é uma mentira. Aqueles homens estavam decepcionados porque chegou o rei dos judeus, o Messias que vai libertar Israel da mão dos opressores. Eles acharam que Jesus ia comandar uma grande revolução, sabe? Que Jesus ia armar talvez a população e formar uma força de resistência contra o Império Romano.
Jesus não veio para isso não, meu irmão. Jesus não veio para se misturar com política, não veio para peitar governo. Não, não. Não era isso que Jesus veio fazer. Por isso aqueles homens estavam decepcionados. Talvez eles tenham visto os milagres e pensado assim, gente, se esse camarada multiplica pão com essa facilidade, para ele multiplicar espada, é tranquilo demais, velho. Para ele multiplicar flecha para pôr na mão desse povo todo, meu Deus, nós estamos seguindo o cara certo. Vai chegar o dia em que ele vai falar, hoje é o dia da nossa revolução, da nossa libertação. Só que eles não estavam entendendo nada. Jesus veio nos libertar do pecado, veio nos libertar da condenação eterna, da morte espiritual, que é a separação entre o homem e Deus. E essa ação sobrenatural de Jesus ainda hoje opera em nós, de uma forma que nós não conseguimos explicar através do Espírito Santo. Mas aqueles homens esperavam algo no mundo físico, mas o que estava acontecendo e o que acontece até hoje era no mundo espiritual. Por isso eles estavam decepcionados. Então, essa atitude, ela até hoje se repete na vida de muitas pessoas. Nos nossos dias. Pessoas que buscam a Deus não pelo que Deus é, mas porque eles querem a solução dos seus problemas. Entendeu, irmãos? Eles querem restaurar o seu relacionamento, querem trazer o seu marido de volta, a sua esposa de volta, quero ter minha família de volta. Tudo isso é louvável e Deus tem poder para isso. As pessoas querem cura para as suas doenças físicas, quer ter uma casa, quer ter um carro, resolver as suas questões financeiras, querem a bênção de Deus. Mas se esquecem que Jesus veio por algo muito maior. Jesus veio pela nossa salvação. Jesus veio para nos reconciliar com o Pai. Todas as bênçãos que Jesus conquistou por nós não foram bênçãos materiais. Foram bênçãos espirituais. Amém? E as coisas vão acontecer, não é do jeito que você quer, não é na hora que você quer, mas da maneira que o Senhor determinar na sua vida. Então não fique decepcionado se as coisas não estão acontecendo. Jesus não tem culpa disso, não. Há um tempo certo dele agir. Não se afaste de Deus porque as coisas não aconteceram do jeito que você queria. Não vá pelo caminho errado. O caminho de Emaús não é o caminho que Deus colocou você. Pode até parecer o caminho mais fácil, mais reto. Eu quero ficar longe de tudo isso. Talvez fosse o sentimento deles. Eu quero ir para longe de tudo isso. Não, permaneça em Jerusalém. Permaneça onde Deus plantou você, porque ali você será revestido de poder. Amém? Em nome de Jesus. E aí acontece algo tremendo, né? Durante esse caminho, Jesus começa a explanar para eles as Escrituras. Tem algumas pessoas que dizem, né, que depois que Jesus partiu o pão, é que os olhos deles foram abertos. Mas esse esclarecimento começou no caminho. Começou quando Jesus estava falando com eles a respeito das Escrituras. Tem momentos na nossa vida em que nós vamos estar abatidos, transtornados, desanimados, decepcionados, que a gente vai querer sumir no mapa. A gente não quer nada, não quer ver ninguém. Sabe qual é o melhor remédio para isso? Nesse momento que você está se sentindo assim? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Foi o que Jesus ministrou a eles. Jesus não impôs as mãos sobre eles e deu o Espírito Santo. Jesus não orou junto com eles. Vem cá que eu vou orar por você. Não. Jesus leu Bíblia para eles. É claro que ele não tinha a Bíblia em mãos ali, mas ele tinha o coração cheio dela e falou da palavra de Deus para eles.
Tem momentos na nossa vida que só o que vai nos restaurar, nos levantar, nos reerguer é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Pastor, eu não tô querendo nada, não quero ver nem série na televisão, eu quero ver. Leia Bíblia. Parece que no primeiro momento você não está acontecendo nada, mas é igual você beber água. Você não sabe o efeito que está causando. Você não tem a percepção de quando está sendo hidratado pela água. Eu bebo água direto, o tempo todo. Que eu vou falando, minha garganta vai secando. A palavra de Deus é assim também. Você talvez não perceba no primeiro momento, mas você vai se alimentando dela. No primeiro dia não sente nada, no segundo dia, no terceiro dia você já começa a ver aqueles pensamentos ruins sumirem da sua mente e você já ter disposição, já acordar com outro ânimo. A palavra de Deus é o alimento que renova o nosso espírito, que renova a nossa alma, que nos dá força para prosseguir nesses dias tão difíceis que nós temos enfrentado. Aí sim, depois disso, Jesus partiu o pão, tomou o pão, abençoou e comeu ali junto com eles. Amém? Então, essa é a palavra que eu quero deixar para você. Convide Jesus para entrar na sua casa, assim como aqueles homens convidaram. Verso 29. Eles insistiram muito com ele. Fique conosco, Jesus. A noite está vindo. Olha só, a noite, né, podemos entender como um momento assim de treva. A noite está chegando, fica com a gente. Nós precisamos da tua presença. Aí Jesus entrou para ficar com eles. Apocalipse capítulo 3, deixa eu abrir aqui junto com você. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Muita gente fala essa palavra, né, para o novo convertido, mas essa é uma palavra para a igreja. Essa é uma palavra que o Espírito Santo deixou para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Jesus querendo entrar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. Ah, essa é a palavra para o novo convertido. Não, essa palavra foi escrita para a igreja. Sabe o que está acontecendo muitas vezes? O culto está acontecendo lá dentro e Jesus estava do lado de fora, querendo entrar. E é isso que Ele está querendo fazer hoje no seu coração. Talvez você se decepcionou com tantas coisas, apostou em tantas coisas, apostou a sua vida. Poxa vida, apostei num casamento, o negócio não deu certo. Apostei minha vida num curso, pastor, um curso superior e não consegui emprego. Hoje eu estou trabalhando assim, de atendente num lugar que não tem nada a ver com a minha formação. E aí você se decepcionou. Talvez você tenha se decepcionado com a igreja, com a instituição. Puxa vida, tanta coisa errada que eu vi na igreja, eu achei que era uma coisa, entrei de cabeça, quando eu vi não era nada disso. Jesus conhece a sua frustração, a sua decepção, conhece aquilo que tem abalado o seu relacionamento com Ele, mas hoje, a única coisa que Ele te pede é isso. Abra a porta, convida Ele para fazer parte da sua vida novamente. Ele vai entrar na sua casa, vai cear com você. Amém, meu irmão? Os discípulos fizeram isso. Eles convidaram Jesus. Depois que eles viram que era Jesus, eles falaram, Jesus, fica aqui. Por favor, fica com a gente. Outra coisa, eles não só chamaram Jesus para dentro da sua casa, eles deixaram que Jesus assumisse o lugar de anfitrião, o lugar de destaque, o lugar maior. Lucas 24, verso 30, diz assim, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Era tradição que o anfitrião, o dono da casa, fizesse isso. Repartisse o pão entre os visitantes. Só que Jesus, ele recebeu essa honra. Então, o que eu quero dizer aqui, não somente convide Jesus para entrar na sua vida, mas
coloque Ele como prioridade. Diga para Ele assim: Jesus, o Senhor tem um lugar de destaque na minha vida. O Senhor tem um lugar, uma posição privilegiada aqui. O Senhor está acima de tudo. O Senhor está acima do meu trabalho, o Senhor está acima do meu ministério, acima da minha função na igreja, porque assim eu sei que eu não vou me decepcionar com o Senhor. Eu posso ter os meus embates lá no trabalho, na igreja, na família, mas com o Senhor eu vou permanecer firme, não importa o que acontecer. É isso que Jesus estava recebendo ali daqueles homens, essa honra que é devida a Ele. Então, honre a Deus também, honre a Jesus também com as suas atitudes. E a terceira e última coisa, eles voltaram para Jerusalém, eles voltaram para o caminho correto. No verso 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Emaús não é o seu caminho. O caminho da tristeza, da decepção, da cegueira espiritual, o caminho da frustração, esse não é o seu caminho. Deus quer, através dessa palavra, colocar você de volta ao caminho para Jerusalém, onde do alto você será revestido de poder. Permaneça ali onde Deus plantou você. Amém? Em nome de Jesus. Quando tiver que ser o momento de sair dali para fazer outra coisa em outros lugares, ouça a voz de Deus. Deus vai direcionar você. Não tome atitudes precipitadas, baseadas no seu próprio achismo, naquilo que você entende que é correto, mas deixe que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Eles se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Hoje eu quero convidar você que se afastou dos caminhos do Senhor, você que não reconhece mais a voz dele, você que se decepcionou, porque achou que Jesus ia fazer algumas coisas na sua vida e não fez, saiba que a maior obra ele já fez na sua vida, que foi reconciliar você com Deus e garantir a você a salvação. Eu quero convidar você a retomar esse caminho para Jerusalém, o caminho da bênção, o caminho da obediência, o caminho da integridade, o caminho da revelação, o caminho da intimidade que você andou por tanto tempo. Hoje o Senhor te chama novamente. Amém? Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero pedir que você coloque aí nos comentários se essa palavra falou de alguma forma ao seu coração. Né? Diga, eu recebo, amém. Diga, eis-me aqui, Senhor, muda a minha vida, me coloca de volta no caminho certo. Eu me arrependo, Jesus, eu reconheço a tua voz ao meu lado. Diga aí o que Deus falou ao seu coração, né? E vamos orar juntos. Coloque o seu pedido de oração. Eu sei que tem muitas pessoas com pedidos específicos e nós vamos orar, tá? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com o Pai. Pai amado e querido, somos eternamente gratos pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque através do teu Espírito Santo, o Senhor fala conosco. Obrigado por nos ensinar tantas lições aqui nesse texto. Tantas coisas, Deus. Nos perdoe porque muitas vezes nós escolhemos andar por um caminho que não foi o caminho estabelecido por Ti, por causa das nossas decepções, das nossas frustrações, nós preferimos fazer as nossas próprias escolhas de forma precipitada e com isso deixamos de ouvir a Tua voz, deixamos de nos relacionar contigo. Mas que através da palavra o Senhor possa nos resgatar. Que através da presença de Jesus ao nosso lado, porque sabemos que Ele está conosco quando nos reunimos em nome dEle. Que através da presença de Jesus e da Tua palavra ministrada, isso possa trazer luz à nossa mente,
e nós possamos voltar a reconhecer Jesus. Nós possamos convidar Ele para entrar na nossa casa, a sentar com Ele, cear junto com Ele, sermos alimentados por Ele, ter a nossa fé e o nosso espírito renovados e com isso voltarmos correndo para os teus braços. Como aquele filho pródigo que saiu de casa, fez um monte de coisa errada, mas voltou para a casa do pai. Nós também retornamos para os teus caminhos. Nós voltamos para Jerusalém. Não queremos permanecer no caminho de Emaús, no caminho da tristeza, da dor, da angústia e da decepção, mas queremos voltar para o caminho do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, seus projetos, seus sonhos. Que você receba boas notícias essa semana. Que todos aqueles que lutam contra as enfermidades recebam a cura, os recursos. Que aqueles que precisam ter as portas de emprego abertas possam receber de Deus uma proposta assim, que irá te abençoar, que irá permitir que você traga o alimento para dentro da sua casa, em nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus.